Boa noite. Na aula de hoje a gente vai começar a ver sobre estudos sociais dentro do zoneamento socioeconômico e ecológico do estado do Mato Grosso. O estudo social foi baseado em diversos fatores para estabelecer um índice de condição e qualidade de vida. Esse índice é um índice geral, mas ele também foi gerado em função de diversas áreas. Então, foi calculado um índice de condição e qualidade de vida para a área de saúde, para a educação, para emprego e renda, saneamento básico, segurança pública e polarização urbana. Estabelecido as áreas de ação, os assuntos de interesse, para cada uma daquelas áreas, o índice foi estratificado, variando de muito alto até muito baixo, tá? Então, seriam as classificações. A gente tem o melhor índice muito alto, depois alto, médio, baixo e muito baixo. Nesses intervalos de valores que variaram de 0 até 1. Então, para cada um dessas áreas que eu citei anteriormente, foi calculado um índice de qualidade de vida. Esses índices variaram de 0 até 1, sendo classificado de muito baixo até alto. Depois foi classificado um índice geral com base levando em consideração todas as áreas em conjunto. Para a saúde, foi levada em consideração a taxa de mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos. Esse índice, então, ele é corrigido por 1.000 nascidos vivos e não tem embutido aqui nos cálculos o erro em relação à população. É corrigido para efeito de comparação entre um município e o outro, essa questão da população, porque a taxa de mortalidade é apresentada por 1.000 nascidos vivos, assim como se fosse por porcentagem. Essa porcentagem seria um valor muito baixo, aí foi considerado então 1.000 nascidos vivos. O número de estabelecimentos de saúde também foi calculado por 1.000 habitantes, tá? Levando em consideração postos de saúde, hospitais de atendimento. Foi considerado o número de leitos totais, aqui computa enfermaria, apartamentos, leitos de UTI. Número de profissionais de saúde em todas as categorias, não só médicos, mas a gente tem também enfermeiros, técnicos de enfermagens, pessoas que atendem na assistência social, taxa de incidência de doença e de notificação obrigatória também por 1.000 habitantes. Lembrando que a incidência seriam os novos casos de doença e a notificação obrigatória é o registro de doença, sempre corrigido por 1.000 habitantes. Então, na área da saúde, a gente pode observar que apenas essa região aqui, que compreende o grande centro de Cuiabá, apresenta um melhor índice, que seria um índice alto. No geral, o nosso estado vai apresentar um índice médio e variando também para baixo de condição e qualidade de vida. É uma situação bastante alarmante. A gente tem aqui uma pequena região que está num índice muito baixo. No levantamento do zoneamento, tem os índices calculados por município. Aí, se vocês tiverem interesse de verificar de alguma cidade do estado do Mato Grosso, é só ir na tabela. Para a nossa aula, para não ficar muito maçante, aí eu trouxe o mapa geral para mostrar as áreas que têm o menor desenvolvimento. Então, essas áreas aqui mais ao limite do Mato Grosso, aqui nessa região central também a gente tem índices baixos, mas no geral o Mato Grosso apresenta um índice de condição e qualidade de vida médio, o que é bastante preocupante. Em relação à educação, foi determinado a taxa de analfabetismo da população residente de 15 anos ou mais, a média de aprendizado nos anos iniciais e finais no ensino fundamental, levando em consideração a nota da Prova Brasil. Também a taxa de aprovação no ensino médio, a taxa de aprovação no ensino fundamental, a razão de alunos por docente em escolas estaduais, a razão de alunos por escolas estaduais. Vocês podem verificar que nesse levantamento não foi considerado o ensino superior para determinar o índice de condição e qualidade de vida. Com isso, a gente pode observar que, no geral, a gente tem aqui uma gama muito grande do nosso território com condições de alta
com alta condição e qualidade de vida, e alguns pontos aqui mais representativos, médio. E a gente tem pequenos pontos com um índice muito baixo, mas no geral tem um índice médio e alto de condição de qualidade de vida em relação à educação. Em relação ao emprego e à renda, foi considerado a renda média nominal do emprego formal, o rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares. Aqui acaba computando também as atividades que não são atividades formais, que não apresentam carteira assinada, a quantidade de empregos formais e a taxa de desligamento do emprego formal, tá? Os processos de demissão ou que as pessoas pedem o seu aviso. E a gente pode perceber que, embora em termos, pelo menos até o ensino médio, nossa gama, na boa parte do nosso estado tem condições de alta de condição de desenvolvimento humano, infelizmente, quando a gente olha aqui para emprego, a maioria do nosso estado está com um nível muito baixo, tá? Alguns pontos estão com um nível baixo e a gente tem aqui apenas essa região aqui central que apresenta, então, um nível mais alto que a região de Cuiabá. Infelizmente, a maior parte do nosso estado está com um índice de condição de qualidade de vida muito baixo, o que denota também o momento atual que a gente está vivendo de elevado desemprego, que saiu de 4, 5 anos atrás de 4% para 12%, 14%, e alguns economistas têm projeção de aumento do desemprego, infelizmente. Em relação ao saneamento básico, foi levado em consideração o atendimento de água, quantas residências apresentam água encanada, distribuição de água encanada, o atendimento de esgoto, quantas residências apresentam coleta e tratamento de esgoto, energia elétrica residencial e a coleta de lixo. E a gente pode perceber que tem condições bastante variadas aqui no estado do Mato Grosso quando a gente fala de saneamento básico. Então, a gente tem várias regiões, não dá para delimitar bem zonas no Mato Grosso. A gente tem aqui esse ponto que alcançou índices muito ruins, muito baixos, né? Já que com um limite em Rondônia. Aqui também essa área de divisa com índices muito baixos, está mesclado com áreas, aqui o centro de Cuiabá, que seria uma condição alto, alguns pontos com atendimento alto e um predomínio, digamos assim, de médio baixo e muito baixo, infelizmente. Então, é um índice que essencialmente pode ser atendido por iniciativas públicas e privadas, desde que a iniciativa pública abra algum processo de licitação para que esse serviço seja realizado por empresas privadas. E a gente pode perceber que é bastante mesclado, mas isso acaba acarretando numa maior incidência de doenças que reflete aquele outro índice que foi calculado, que seria na área de saúde. Em relação à segurança pública, foi feito o levantamento do efetivo policial, de quantos policiais apresentam, a proporção de habitantes por policiais e as ocorrências registradas, tá? A incidência de crime. Então, tanto a segurança, a estrutura que é oferecida pelo Estado, em termos de efetivo e policiais por habitante, como a ocorrência de crimes por ação civil. A gente pode observar que na distribuição espacial também é um outro índice social que deixa muito a desejar no nosso estado. A gente tem duas variações de médio a baixo e o que a gente pode observar é que a grande maioria está no índice médio de segurança pública. Os fatores mais importantes para esse cálculo foi o efetivo policial, proporção de habitantes por policial. E a gente vê que no estado do Mato Grosso, o efetivo policial não é suficiente para garantir a segurança pública, porque em termos de condição de qualidade de vida, o estado apresenta aqui uma classificação de baixo a média. Polarização urbana.
que seria a urbanização do estado do Mato Grosso. A gente vê o nível de centralidade, tá? As cidades que são mais populosas, municípios atraídos, que são municípios que são, assim como Alta Floresta, são polos para uma região. Determinados serviços são prestados aqui, as empresas apresentam sede aqui, mas prestam serviços para municípios no entorno, municípios vizinhos. Então, foi levado em consideração então, o nível de centralidade, quantas cidades a gente apresentam ao longo do mapa no estado, que apresentam elevada densidade demográfica, quantos municípios funcionam como municípios atrativos que oferecem serviços para uma determinada região, e a presença de entidades e instituições públicas federais, tá? Aqui entraria o quê? Quais autarquias apresentam em cada uma das cidades? Se apresenta uma vara, um juizado, o que mais que eu posso dar exemplo para vocês? Isso seria dentro da área de justiça. Em termos de educação, pode ser levado em consideração quais instituições públicas estão presentes em cada um dos municípios e assim por diante. Atendimento de saúde também, quais instituições estão presentes em cada um dos municípios para gerar, então, um índice de condição e qualidade de vida. O que a gente pode observar que, em termos de atendimento de entidades públicas ao longo do nosso estado, o estado como um todo está muito mal servido, então está num índice aqui de muito baixo, tanto em termos de desenvolvimento urbano, como também de atendimento às entidades, às instituições públicas federais. Então, o que a gente pode observar? Que apenas Cuiabá está com um índice muito alto, o restante do nosso estado apresenta índices muito baixo ou baixo de polarização urbana. O que foi, levando em consideração então todas as áreas, saúde, educação, saneamento básico, segurança pública e polarização urbana, o que a gente pode perceber? Que levando todos esses índices em consideração, em sua grande maioria o Mato Grosso apresenta índices de médio a baixo, tendo que desenvolver em todas essas áreas. Alguns pontos requer mais atenção do governo do estado, porque apresentam um índice muito baixo de condição e qualidade de vida, e apenas aqui, nessa região central de Cuiabá, que a gente visualiza um índice maior, tá? De atendimento educacional, de saúde, de polarização urbana, né? Então, como sempre foi uma área que foi menos pior, digamos assim, que as demais, essa região aqui de Cuiabá atende, então, consegue chegar a um índice de condição de qualidade de vida alto. O restante tem um predomínio de classificação médio-baixo e alguns pontos com muito baixos. Então, em termos do estudo social, essencialmente é isso, foram levados em consideração todos esses parâmetros, apresentavam no zoneamento socioeconômico ecológico, estavam presentes ao longo do texto diversos cálculos, mas eu preferi já trazer os dados para vocês aqui da classificação e de uma forma bem geral em relação ao nosso estado.